Taurinos, nesse vídeo vocês vão ver alguns conselhos para o fim de semana, sexta, sábado e domingo. Se a leitura fizer sentido, leva para sua vida, se não fizer, deixa aí para outra pessoa. São leituras gerais e coletivas, e se você puder assistir seus outros signos fortes, as mensagens podem se complementar. O carro, as de paus, hierofante. Oito de copas, 4 de ouros e o rei de ouros. 5 de espadas, o pendurado e a rainha de espadas. Muito que bem. Taurinos, mensagem número 1. O carro com as de paus é um avanço chegando na sua vida, um avanço, um movimento que leva vocês para frente, mas que, claro, precisou de vocês, né? É como se alguém tivesse te dado o carro, mas é você que vai dirigir, é você que vai dar partida, é você que vai ter que acelerar. Então, o carro é isso, é um movimento que exige, sim, atitude. E eu vejo vocês tendo essa atitude aí nos próximos dias. Esse avanço pode ser em qualquer área da sua vida, algo que você já queria fazer há muito tempo. O as de paus vem com aquele fogo, aquela força de vontade, aquele entusiasmo de fazer isso logo. Então, vai juntar a fome com a vontade de comer, né? Eu quero movimento em uma área da minha vida e eu tenho essa força de vontade, eu estou entusiasmado, então eu vou e eu faço. O hierofante, ele representa algo que precisa de algum tipo de regra, algum padrão, pode ser alguma questão burocrática que vocês vão conseguir resolver, uma ida ao banco, por exemplo, uma ida até um cartório. O hierofante é uma carta que fala de coisas que precisam de uma certa burocracia, porém que são feitas dentro da legalidade. Essa carta também representa contratos, tá? Então tá muito bacana para contrato de trabalho, para quem quer, por exemplo, marcar a data do casamento, financiar alguma coisa, é uma carta de papéis, de assinatura, tudo dentro do que é correto. Então, se faz sentido para você, ó, os próximos dias você vai ter mais ainda esse entusiasmo, mais força para fazer acontecer, porque querer você já quer. Agora eu vejo vocês fazendo acontecer, tá? A segunda mensagem aqui fala sobre uma certa dificuldade que alguns taurinos estão tendo para se despedir ou de uma pessoa ou de um lugar. Porque aqui eu tenho o 8 de copas com o 4 de ouros. Então, o 8 de copas é uma despedida que vai acontecer. Só que o 4 de ouros é aquela dificuldade de soltar, né, de deixar ir. O 4 de ouros fala muito de apego, memórias do passado que seguram a gente. É uma carta que faz com que eu fique. Então eu vejo você ainda nesse meio termo, não sei se eu vou, não sei se eu fico. O que eu posso falar com relação ao futuro próximo? A gente tem um rei de ouros. Eu costumo falar muito aqui no canal que ninguém cresce e ninguém evolui na zona de conforto. Então às vezes a despedida dói, mas é porque lá na frente você vai conseguir algo muito melhor. Você vai evoluir como pessoa, como profissional, se isso aqui for na parte de trabalho, por exemplo. Você vai evoluir em todas as áreas da sua vida. Então, assim, nenhuma mudança é fácil, nenhuma mudança é totalmente tranquila. A gente acaba encontrando imprevistos, né? A gente acaba passando, sim, por uns perrengues, mas todas as mudanças levam a gente para algum tipo de evolução. E esse rei de ouros, ele fala de estabilidade, fala de você prosperando, fala de você evoluindo, inclusive financeiramente, depois aí dessa despedida. Então, por mais que esteja doendo, e é normal, despedidas doem, a espiritualidade fala para você ir, tá, Touro? Para você seguir em frente, porque sair desse lugar, desse ambiente, enfim, vai te ajudar a prosperar, vai te ajudar a evoluir muito, tá? Claro que vai fazer sentido para quem tá passando por isso. Já na terceira mensagem, eu gostei disso daqui, é como se fosse uma história, né, que a espiritualidade conta. Que história?
5 de espadas. Eu vejo você em conflito com uma pessoa. E essa pessoa, ela sempre ganha essa briga, mas não porque ela tá certa, porque às vezes ela grita, ela se altera, e aí para você não arrumar confusão, você acaba deixando ela ganhar. É uma pessoa muito difícil de lidar, tá, gente? Então, às vezes a pessoa tá totalmente errada, mas eu desisto da briga porque ela começou a gritar, ela começou a fazer cena e eu não gosto de baixaria. Aí eu tenho aqui o pendurado, que é você se sentindo estagnado, preso. Eu não consigo ter uma conversa com essa pessoa, eu não consigo resolver as coisas com essa pessoa. E o que eu faço? Eu me sinto preso. Então aqui, por exemplo, pode ser um colega de trabalho difícil, um funcionário complicado, alguém da família que você está tendo muita dor de cabeça, mas a pessoa não permite que essa conversa aconteça, ela nem sequer te escuta, aquela pessoa cabeça dura, e aí você se sente meio preso nessa situação. O que a gente tem aqui? Rainha de espadas. Aperta o cinto. Aperta a... Seja mais firme, tá? Infelizmente tem gente que só aprende assim. Às vezes você vai ter que ser um pouco frio, um pouco calculista e dependendo do caso ter um pouco ríspido. Mas a espiritualidade ela fala pra você, touro, você vai ter que dar uma apertada nas coisas. Tá tentando conversar civilizadamente, a pessoa não deixa, então agora você vai ver o meu outro lado. Porque a rainha de espadas ela tem um lado bem dura, né? Bem fria e às vezes ríspida se ela sentir necessidade de ser. Então não adianta, gente. Tem gente que não adianta você querer tratar com gentileza. Com gentileza não funciona. A gente precisa ir, ó, com firmeza, né? A gente precisa ir na base da voadora, senão a pessoa ela não aprende. E é esse o terceiro conselho para vocês, tá? Vamos falar agora sobre signos, que podem ser das pessoas envolvidas na sua leitura e que você conhece. Também podem ser signos que compõem o seu mapa astral. E eu peço a todos que puderem deixar o seu like, o seu comentário e o hype. Todas as interações de vocês são muito importantes para o canal e eu agradeço de coração. Aquário, Áries, Touro, Gêmeos e Libra. Muito obrigada a todos que me assistiram até o fim, que o fim de semana de vocês seja maravilhoso. Domingo eu já estou de volta nesse mesmo horário com mais uma leitura. Um beijo e a gente se vê por lá.